Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da semana, mais um conteúdo a ser trabalhado, tá certo? E para a nossa aula de hoje, iremos trabalhar capítulo 9, ainda dentro do módulo 4 de vocês, para encerrarmos esse módulo essa semana, tá bom? Com o conteúdo decomposição em fatores primos, tá bom? Inicialmente, iremos compreender do que é que se trata um número primo. A principal diferença, o que é um número primo, o que é um número composto. Inicialmente iremos fazer essa diferença, tá bom? Então, o que é um número primo? Um número que possui apenas dois divisores. E quem seriam esses dois divisores? O numeral 1, porque o numeral 1 é divisor de todos os números, tá? E ele mesmo, tá certo? Exemplo de um número primo. O número 2, tá certo? Ele é um número par e ele é um número primo. Por quê? 2 só se divide por 1 e 2 só se divide por 2, tá bom? Número composto. Números que possuem mais de dois divisores, tá certo? Exemplo de um número composto, numeral 4, tá? Quais são os divisores do numeral 4? 1, 2 e o 4. Ó, passou de dois divisores, ele já é considerado um número composto, tá certo? Essa é a nossa fala inicial, nossa introdução do conteúdo, tá bom? Estamos aqui no capítulo 9, tá certo? Vamos fazer uma leitura breve do nosso material. Números primos e compostos. No estudo dos divisores de número natural, você provavelmente percebeu que um número de divisores de um número varia, sendo que alguns possuem vários divisores, enquanto outros possuem poucos divisores. Vamos analisar um pouco mais detalhadamente essa característica dos números naturais. Para isso, veja a relação dos divisores naturais de alguns desses números. Então, o livro listou aí de 1, tá, ao 11, os divisores, e destacou justamente aqueles que apresentavam apenas dois divisores. Qual é essa característica? Novamente, no conceito inicial da nossa aula, o número que possui apenas dois divisores é considerado um número primo, tá bom? Vamos adiante, tá certo? Na página 117, vamos fazer a decomposição, a que a gente chama decomposição em números primos, tá certo? Decomposição em números primos. É bem simples também fazer isso aí. Só precisamos estar bem sócio com divisão, tá bom? No módulo anterior, mostramos que um número maior que 1, quando não é primo, ele é composto. De certa forma, podemos chamá-los de composto pelo fato de serem formados pela multiplicação de números primos. Acompanhe essa ideia para alguns números naturais. Aí ele veio aí, 2 é um número primo, 3, ele é um número primo também. 4, 2 vezes 2 é igual a 4, então a gente já tem um produto de fatores primos. Conseguiu analisar? Por que um produto de fatores primos? Porque o numeral 2 é um número primo. Então, produto de números primos, 2 vezes 2, voltou para o meu numeral 4, que é um número composto, tá certo? Aí tem outros exemplos, numeral 5, ele é um número primo, tá? O número 6, quem é o produto de número 6? 2 vezes 3, e a gente sabe que 2 é primo e 3 também, tá? 7 também é um número primo. A decomposição do número 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ó. Uma multiplicação de números primos, tá bom? E assim por diante. Continuando essa ideia, concluímos que
todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como um produto de fatores que sejam primos, tá? Quando escrevemos um número em fatores primos, dizemos que estamos decompondo esse número. No caso, quando falamos da multiplicação de números primos, dizemos que estamos decompondo em fatores primos. Então, vamos ver um exemplo aí, tá? Decomposição em números primos. Iremos trabalhar dois métodos. O método vertical, tá? Que ele é bem simples. E o método que a gente chama de árvore, tá certo? Então, vamos para o primeiro. 36. Vamos fazer de ambas as formas. Mas vamos começar pelo método que a gente chama vertical, tá certo? 36, a gente já lembra pela aula da semana passada a regra de divisibilidade, né? Então, 36 é um número par, então se divide por 2, que vai resultar em 18, tá certo? 18 ainda é um número par, então continua fazendo a divisão por 2, que vai resultar em 9. Pela regra de divisibilidade também, né? 9 se divide por 3, que dá 3. E 3 se divide por 3, que dá 1. Qual é a decomposição aqui, a forma fatorada do número 36? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. É bem simples. E se a gente observar, esses fatores aqui, ó, 2 e 3, são números primos. Ficou bem claro aí, né, pessoal? Tá certo? Continuando na página 118, tá? Continuando na página 118, ele vem aí o diagrama de árvore, tá? Para fazermos essa decomposição, temos algumas maneiras. Uma delas consiste em escrever dado número como uma multiplicação de fatores primos num esquema semelhante a um diagrama ou uma árvore de possibilidades, pois cada divisão sugere a ideia de ramificação de galhos ou raízes de uma árvore. No caso do número 36, veja algumas maneiras. Quando ele fala algumas maneiras, é porque a gente não se prende dessa forma, tá? A gente tem ênfase em maneira de fazer. Então vamos lá fazer o diagrama de árvore no número 36. Novamente ele é um número par, né? Então ele vai se dividir, presta atenção, ele vai se dividir por 2, resultando em 18, tá bom? Novamente 18 se divide por 2, tá? Que 18 é a mesma coisa de 2 vezes 9, tá certo? Novamente 2 divide por 2, 2 também divide por 2, e 3 é a ramificação de 3 vezes 3. Se vocês analisar, a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá certo? Não tem dúvida nenhuma aí, tá bom? Os resultados serão sempre o mesmo, não vai ser de forma diferente, tá bom? Então vamos ver outro exemplo bem simples, que o trabalhou aí também. Novamente no número 36. Ele diz 36 pode ser dividido por 4, que vai resultar em 9, tá? É a multiplicação. 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2, e 9 é a mesma coisa de 3 vezes 3. Observar, você vai sempre achar o mesmo resultado, não vai haver mudança nenhuma, tá bom? Então, mostrei aí para vocês a divisão na forma, a decomposição na forma vertical e a decomposição na forma de árvore, né? O diagrama de árvore de possibilidades. Essa palavrinha possibilidades eu mostro agora porque você já viu que nessa questão a gente pode fazer de outras maneiras. A gente não se prende exatamente
uma forma, tá bom? Então temos aí agora na página 120 divisores, tá certo? Uma maneira bem simples, uma maneira bem prática, para que a gente possa achar os divisores de um número, para quem tem dificuldade de achar. Quando a gente estava trabalhando na semana passada, os divisores dos números naturais. Então, de certa forma, algum aluno ou outro sentiu uma dificuldade, e ao invés de a gente estar fazendo aquelas divisões sucessivas, como o livro mostrou, a parte inicial, achar os divisores do numeral 10. Então o livro mostrou umas divisões sucessivas de 1 até o numeral 10. Tá certo? Então vamos continuar aí com um exemplo bem simples que a gente pode usar no nosso dia a dia também, já para determinar essa quantidade de divisores de um certo valor. Tá bom? Então, divisores de números naturais. Na página 120, tá certo? Página 120. A técnica de decompor um número em fatores primos nos possibilita efetuar outros cálculos de maneiras mais rápidas e, por vezes, mais eficientes. Como exemplo, podemos aplicar essa técnica para determinar os divisores de um número natural. Não só isso, é possível também descobrir quantos divisores de um número natural possui sem, contudo, saber quais são eles. Curioso isso, não? Para entender, vamos descobrir quais são os divisores de 70 por meio da decomposição. Ó, bem simples. São 4 passos que iremos assumir aí. Vamos acompanhar no módulo de cada um de vocês. Então ele tem aí, primeiro passo. Inicialmente, devemos fazer a decomposição de 70, sendo que em fatores primos, tá bom? Já aprendemos agora alguns minutos atrás. Então vamos lá. É o vertical, tá certo? O caso que a gente vai usar aqui é o vertical. 70 é um número par, né? A gente já lembra a regrinha de divisibilidade. Todo número par se divide por 2, então vamos começar a iniciar por 2. E vai resultar em 35, tá certo? Na regra de divisibilidade também, o número que termina por 5, ele é dividido por 5, tá? 35 dividido para 5, 7. Não temos regra de divisibilidade de 7, mas 7 só se divide por 7, que resulta em 1. Primeiro passo realizado é a decomposição em números primos, tá bom? Segundo passo, ele diz o seguinte: depois colocamos o número 1 à direita dos fatores primos, pois ele é o divisor de todos os números naturais. Já sabemos isso aí, né? Qual é o número que divide todos os números? Numeral 1. E em seguida multiplicamos o primeiro número primo da decomposição. No caso, é o 2 por 1, indicando o resultado 2 abaixo de 1. Na prática, pessoal, ó, vai ficar mais tranquilo para o seu entendimento já fazer isso aqui, ó. Tá? Esse esquema aí. Colocar já o sinal de multiplicação, tá? O numeral 1, porque ele quem divide todos, e vamos fazer as devidas multiplicações individuais, um de cada vez, tá? Então, ó, 2 vezes 1, certo? 2. E agora, terceiro passo, aí ele diz assim, ó. Agora multiplicamos o próximo número, que no caso é o numeral 5, pelos divisores já encontrados. Então agora é uma multiplicação sucessiva, pelos números que já temos. Então vejam só. 5 vezes 1 e 5 vezes 2. Certo? Continuando. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 5 e 7 vezes 10. Ó,
encerramos. Então, quem seria os divisores do numeral 70? Aí ele vem aí. Finalmente, multiplicamos o fator 7 por todos os divisores encontrados, ou seja, os números 1, 2, 5 e 10, e escrevemos o resultado obtido na linha do numeral 7, foi o que a gente já fez, tá bom? Finalizando na página 121, ele vem. Os números encontrados na coluna da direita são os divisores de 70. Olha que legal. Quem são os divisores de 70? Todos esses números que ficaram aqui. Então, começando do numeral 1, 2, 5, né? Vamos botar na ordem 7, 10, 14, 35 e 70. Olha que legal. Simples. A maneira da gente achar os divisores de um número natural, usando também o método de decomposição em números primos. Tá bom? Bem simples. Aí ele tem só uma observação aí, tá? Se existem números primos, uma brincadeirinha, tá? Será que existem números amigos? Vamos lá. A resposta para essa pergunta é sim, tá? Existem números amigos. Preste atenção aí no módulo de vocês, ele tem aí. Os números 220, na página 121, e 284 são um exemplo disso, tá? Para entender o motivo pelo qual são chamados assim, vamos verificar os divisores de cada um. Então, eles têm aí a forma fatorada, tá? De 220 e os seus divisores. E eles tiveram aí a decomposição do número 284 e também a sua forma fatorada. E o que é que resulta a dizer quando eles são amigos? Ó, veja só. Quando adicionarmos, né? Agora vamos adicionarmos, em cada caso, os divisores próprios de cada um. Isto é, os divisores exceto o primeiro. Ele fez a soma aí dos divisores do 220, tá? Número 1, mais 2, mais 4, mais 5, mais 10, mais 11, mais 20, mais 22, mais 44, mais 55, mais 110. Veja que ele descartou o próprio número que era 220. E a soma dele deu 284. Vamos agora para os divisores de 284. Aí ele fez aí a soma de 1 mais 2, mais 4, mais 71, mais 142. Também deixou, exceto aí, tirou o próprio numeral que era o 284. Quanto foi que deu a soma? 220, tá? Aí ele viu aí. Veja que a soma dos divisores dos próprios, do 220, resulta em 284. E vice-versa. Ou seja, a soma dos divisores de 284 deu 220. Então, isso aí fica mais que uma brincadeirinha. Por isso que eles são considerados números amigos. Tá bom, gente? Ó, nossos exercícios da semana, bem simples também, tá certo? Fazer a decomposição dos números primos, sugestivos em vertical, sugestivo em árvore, tá certo? Achar essa questão aqui em números primos, o número exato de divisores de cada um. Vai ter uma brincadeirinha dessa lá no exercício para a gente achar se o número é amigo ou não, tá? Super interessante. E finaliza o nosso módulo 4, finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Então, novamente, eu repito, sempre para esclarecer, os exercícios a serem realizados, exercícios de aplicação correspondente ao conteúdo trabalhado. Qual foi o conteúdo que trabalhamos hoje? Módulo 4, conteúdo do capítulo 9, tá bom? Então, um abraço para vocês. Nos encontramos na próxima semana, tá certo? Já com o módulo 5 em mãos. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.